Olá, essa vai ser a aula em que eu vou explicar o que eu pedi nas atividades em sala de aula. Essa serve para o aluno que perdeu a minha aula e eu vou dar algumas dicas também para os meus colegas professores, como eu tenho feito e já estou unindo o útil ao agradável e mostrando o meu material. Né? Esse material eu estou produzindo, está fazendo parte do meu acervo, eu estou separando em PDFs, com as habilidades, competências, dicas de como trabalhar. Então, quem quiser adquirir, é só comentar, me chamar, né, na mensagem que eu envio o PDF tranquilo, tá? Enfim, quando eu comecei a trabalhar em Europa, na turma do nono ano, normalmente esse conteúdo é do nono, eu pensei, eu já tinha dado aula no ano, né, sobre o assunto, e é uma preocupação minha que o aluno não vai conseguir absorver todo o conteúdo do livro. Claro que tem aluno que consegue, mas não são todos. E para evitar a frustração e a aprendizagem aconteça, principalmente no que se refere à contextualização, ao aluno identificar qual é o seu lugar no espaço, ter um ponto de referência para saber o que é Europa, o que é Brasil, né? Onde está o Brasil nesse lugar, ele precisa saber de localização, ele precisa saber diferenciar continentes, países, regiões, né? Então, para isso, tem que partir para o prático mesmo, não tem como trabalhar geografia sem trabalhar mapas, e às vezes os alunos enjoam mesmo, mas é a forma que eu tenho de ter atenção de vocês, viu, alunos? E que vocês produzam, porque é certo. O professor, hoje em dia, está se enganando, achando que ele vai ficar 50 minutos, 1 hora de aula, falando, e o aluno vai estar ali, atento. Às vezes o aluno está ali em corpo, mas em pensamento ele já está viajando. Isso quando não está com fone de ouvido, né? A gente sabe desses problemáticos, esses problemas de sala de aula. Então, assim, para fazer com que o aluno participe e integrar mais o aluno, eu super apoio e sempre gostei das metodologias ativas. E se observar as minhas atividades, essas que eu tenho apresentado aqui nos vídeos, elas são voltadas para fazer o aluno pesquisar, para o aluno procurar. Geralmente, ele consulta no livro ou nos mapas que eu levo para a sala. Eu levo alguns atlas, fiz algumas cópias dos que eu não consegui comprar e plastifiquei. E sempre eu deixo juntar dupla, trio, grupos, para que eles interajam e a aprendizagem aconteça. É uma dica, comigo funciona. Você não é obrigado a seguir. Então, vamos lá. Agora o que interessa no que é a proposta dessa atividade aqui. Essa aqui, a proposta é que seja a aula de apresentação sobre a Europa. E aí você pode colocar ou o mapa mundi ou o mapa específico da Europa ali, e você vai trabalhar a questão de fronteiras, os principais países, quantidade de países, tamanho da Europa, enfim, né? Partindo do pressuposto de que, nesse momento, os alunos já viram regionalização dos continentes, já viram aquela parte de geopolítica em que divide países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, já viu globalização. E então dá para começar a trabalhar os continentes e aí começa então a Europa. Então, como dá para observar aqui nessa primeira partezinha, é a localização de acordo com a regionalização geoeconômica, em que o mundo não é dividido pela linha do Equador, e sim é dividido a partir do critério socioeconômico. Então, os países do norte vão ser aqueles países desenvolvidos, os países do sul, os subdesenvolvidos. E aí eu peço só para marcar. A Europa faz parte do norte global ou do sul global. Simples. Aí vai pintar a bolinha aqui, ó, bem simplesinha, bonitinho. E aí, você já assistiu minha aula, você sabe que é o norte global, porque a maioria dos países europeus são desenvolvidos, certo? Aí o que é que a gente tem aqui? Quais são os dois países que possuem seu território localizado na Europa e na Ásia? O aluno vai consultar no mapa, tá? Então ele vai olhar lá no mapa e ele vai ver, poxa, de acordo com a divisão dos continentes, esse país aqui faz parte tanto da Europa quanto da Ásia.
Isso é, a gente já apresenta a Rússia, né? A Rússia tem a parte europeia e a parte asiática, fica na Eurásia, mas existem outros países também. E aí o aluno vai marcar a alternativa aqui, que diz exatamente quem é esse país além da Rússia. Eu já dei a resposta. Vou deixar solto no ar. Pega aí. Aqui, de acordo com a bandeira, qual é o país? Gente, leve material de apoio, porque nem sempre o aluno ele tem acesso. O mapa mundi que eu trabalho na sala, ele tem as bandeiras dos países. E aí os alunos vão lá procurar, né? E diz qual é o país. Normalmente os meninos se empolgam mais nessa parte da atividade porque eles gostam mais de futebol, né? Tem meninas que gostam também, mas eu vejo mais meninos. Fazer o quê? Dados. Aqui eu tenho a lista, ó, a lista de alguns países, não tem todos os países da Europa, mas aí o aluno ele vai ter que pegar aqui o formatozinho, por exemplo, quem é esse 5? Aí vai lá no mapa, ver, esse 5 aqui é tal. E aí coloca, né, ó, Reino Unido, né? Não vou falar todos, mas veja só. E aí ele vai ter que consultar qual é a proposta dessa atividade, que o aluno grave, que o aluno fixe lá no seu subconsciente pelo menos alguns países pertencentes à Europa, né? Que é importante saber da geografia também do seu país. Nessa aqui, onde tem as coresinhas, se observar, ó, no mapa que eu coloquei aqui, cada área tem uma cor diferente, são as regiões da Europa. E aí o aluno vai ter que identificar a partir dessa cor qual é essa região. Gente, geralmente eu trabalho, eu faço isso em todas as minhas aulas, gente. Eu primeiro, antes de entregar a atividade, eu construo um mapa mental no quadro e vou explicando e mostrando no mapa esses comentários que eu estou fazendo ali. Né? Isso ajuda muito na hora de executar a atividade. E acho que nessa só, né? Nessa atividade aqui, pronto. Foi isso que eu pedi. Aí a próxima atividade é. Cadê? Dos aspectos físicos? Do relevo, né? Essa daqui, ó. Dos aspectos físicos da Europa. E eu trago um mapa com as penínsulas demarcadas, não só as penínsulas, né? As áreas montanhosas, a estrutura geológica mesmo da Europa, algumas enumeradas. E aí o aluno vai ter que identificar qual é essa forma, qual é essa estrutura geológica, tá? Qual é o tipo de península ou planície, dependendo do mapa. Para isso, o mapa físico da Europa vai ajudar o aluno. Se o livro do aluno, o módulo, tem isso, massa, só partir para o abraço. Se não, vale a dica. Imprima algumas cópias. Eu tenho entre 15 e 17 cópias de cada mapa físico e mapa político de cada continente, frente e verso, em plastifico, e o aluno consegue responder tranquilamente e a curiosidade é despertada. Fora isso, eu sempre coloco no quadro um mapa maior. Se você não gosta, usa recursos tecnológicos, coloca lá, projeta lá para o aluno consultar, tá? Só que você não espere que o aluno vai ficar sentado, porque ele não vai conseguir enxergar de longe, ele vai ter que levantar. Por isso que eu prefiro os mapas impressos, porque eles ficam nos seus lugares e aí você não vai ter coordenação e direção enchendo o saco, ou aqueles professores que gostam de falar mal de você, dizendo que você não está dando aula. Porque é assim, eles querem. Vou falar isso, não sei nem se pode. Vou me dar mal, tenho certeza. Mas eles querem que você dê uma aula dinâmica com metodologias ativas, mas o aluno fica enfileirado e em silêncio. Não dá. Quem disse que consegue está mentindo e eu posso provar. Então, assim, aí aqui eu peço, ó, península localizada entre a Noruega e a Suécia. Aqui não tem o nome dos países. O aluno vai ter que pegar aqui e comparar com outro mapa. Assim, ele está aprendendo a ler mapas, gente. Isso é muito importante. É isso que eu faço com vocês, meus amores. Então, assim, aqui, ó, Noruega e Suécia. A gente vai ter essa região aqui. Quem é essa península? Ou, se você colocou aqui no 1, né? Você colocou aqui a montanha que tem ali, você vai ter que ir no mapa para ver qual é essa península, certo? Aqui, fronteiras naturais que separam a Europa da Ásia. Você vai olhar no mapa quais são essas fronteiras naturais. Se não está lá no mapa mental,
se o professor colocou, essa cabeça, né? Península localizada entre a Espanha e França. O aluno vai lá identificar, aqui é França e Espanha. Qual é essa? Como é o nome dessa península aqui? E aí o aluno precisa saber o que é uma península. Normalmente eu explico para o aluno, eu mostro no mapa que penínsulas são áreas que são cercadas por água, mas que uma parte dela é ligada ao continente. E aí a gente vai observar. A Itália, que é a botinha da Joelma aqui, ó, é uma península. A própria Europa é uma península da Ásia. Né? Então, com isso, ó, veja quantos conceitos, veja quantos termos novos o aluno aprendeu, veja a questão de localização geográfica. É uma aula riquíssima, modéstia à parte. Aí, aqui eu peço o clima, aqui para o aluno que perdeu essa aula ou esqueceu. Você vai analisar os tipos climáticos da Europa. Esse mapa, cada cor representa um tipo climático. E aí tem a legendazinha aqui, como você pode observar. Não olhe para essas cores aqui, porque eu só quis deixar bonitinho os quadrinhos que você vai responder. Eu quero um país para cada tipo climático da Europa. Se você observar, existem vários países, um mesmo tipo climático para vários países. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, qualquer continente, isso vai acontecer. E aí eu quero um país que apresente o clima semiárido. Você procura aqui a cor do semiárido. Nesse mapa tem o nome dos países, mas se não tivesse, cara, consulta no outro mapa, tá? Simples. E aqui eu quero eu listei alguns países aqui, porque não dá para mostrar, mas eu listei alguns países aqui e eu peço um rio principal para cada país. Essa foi a atividade sobre os aspectos geográficos da Europa. E a última atividade que eu passei sobre a Europa foi essa de população, a demografia europeia. E para essa aula trabalha-se pirâmide etária, revisa-se, né? Porque esse assunto se vê lá no sétimo ano. E aí a gente vê aqui a pirâmide da Europa em 2020, essa eu peguei atualizadíssima, né? Aliás, atualizadíssima não, a mais recente que eu consegui pegar no site foi essa, né? A quantidade de habitantes da Europa, e aí eu vou explicar que essa base mais estreita, mas não sai, essa base mais estreita representa a taxa de natalidade e fecundidade da Europa, que são nulas, né, ou muito baixas, dependendo do país, e aí a gente tem essa configuração. A gente aproveita e fala dos pontos positivos e negativos, claro que isso já foi trabalhado novamente, repito, redundante, né, lá antes da atividade, na construção do mapa mental ou na sua apresentação de slides, tá? E aí vai explicar a configuração da pirâmide etária. Esse mapa mental aqui eu introduzi nessa atividade justamente para facilitar, mas eu já tinha colocado no quadro, né, algumas informações, a mais inclusive. Eu falo da diversidade linguística dos países europeus, a diversidade religiosa, aproveito para revisar as regiões. Falo dos grupos separatistas, e aí o aluno vai ter que explicar o que ele entendeu do que são grupos separatistas, e aqui eu já citei quais são os principais, né? Enfim, pronto, acho que. Aqui eu falo sobre as questões de problemas, não é porque. E aí é interessante pontuar para vocês, né? Que não é porque a Europa é formada por países desenvolvidos que não se tenham problemas, afinal de contas, existe pobreza também, embora que, comparando-se com os países subdesenvolvidos, a escala de pobreza é bem menor, né? Mas ainda assim existe, porque o sistema econômico que rege a maioria dos países é um sistema que explora, é um sistema que segrega, um sistema que determina que você só tem importância se você tiver dinheiro. Então, em qualquer lugar do mundo vai existir rico e pobre, e a gente trabalha essas questões nas aulas sobre geopolítica, né? Pronto, é isso. Se você é professor e se interessou pelo material, me chama que a gente conversa, tá? Eu faço pacotes eu ensino, posso ensinar e eu posso te enviar o PDF também, tá bom? Então, se você é aluno,
bora estudar. Se você tem esse material, vale a pena revisar. A prova eu cobrei desse jeitinho, mostrando aqui pra vocês, então vai dar tudo certo. Então, tchau.